Espectadores ao redor do mundo, sejam bem-vindos novamente ao programa. Estamos agora aqui com o nosso Pai, Senhor, o profeta T.B. Joshua no nosso meio, amém? Senhor, nós recebemos muitos e-mails de pessoas ao redor do mundo que têm dúvidas sobre a meditação. Após sua última mensagem a respeito da meditação. E a pergunta é a seguinte: como comparamos a meditação à leitura e memorização? Certo, estão me levando à reunião anterior, se eu estou certo disso. Sim, Senhor. Uau, estou pronto a fazer o que for apropriado para a salvação dessas vidas. Nada é grande demais para ser feito. Como comparamos a meditação, a leitura e o quê? Memorização. E memorização. Certo. Meditação comparada à leitura e comparada à memorização. Bem, a meditação é uma verdade recebida interiormente. É se alimentar de Cristo, que é a palavra viva. Espectador, o próprio Cristo está conosco na palavra viva. Cristo está conosco na palavra viva. Porque Cristo e sua palavra viva são um só. Não apenas ler e memorizar a palavra, o que é de grande valor, o que é bom também. O que muitos de nós hoje fazemos pelo propósito de pregarmos o Evangelho, pelo propósito de ensinarmos o Evangelho e aconselharmos. Nós nos esquecemos que você não pode edificar alguém espiritualmente pela história da Bíblia. Nós somos feitos espirituais, somente vivendo na palavra e a palavra vivendo em nós. Meditação não se trata apenas de teoria e da história da palavra, mas também sobre vivermos na palavra e a palavra viver em nós. Obrigado. Obrigada, Senhor. De fato, Senhor, o conhecimento certo de Deus traz paz como ensino. Senhor, temos uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Peter de Zimbábue e que está um pouco preocupado. Ele diz: Bom dia, Pastor T.B. Joshua. Como a palavra de Deus pode operar através de nós? Homem de Deus, a razão pela qual eu estou perguntando isso é porque tenho estudado a palavra de Deus há anos, mas ainda assim não vejo a palavra de Deus operando através de mim. Bem, vamos abrir no livro de João. Livro de João, capítulo 8, versículo 31. Verdadeiros discípulos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam a ele: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Versículo 34. Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família.
mas o Filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Bem, a pergunta que estão fazendo a mim é simples. É altamente proveitoso armazenarmos a palavra de Deus nos nossos corações. Vou repetir. É altamente proveitoso armazenarmos a palavra de Deus nos nossos corações. Jesus disse em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes em mim e a minha palavra em vocês, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Voltando à pergunta, quanto mais nós recebemos interiormente a palavra de Deus, mais resistimos ao pecado, mais resistimos à tentação. A palavra de Deus somente pode trabalhar através de nós quando a recebemos interiormente. Uma pessoa pode estudar a palavra de Deus por anos. Se não agir nela, não viver nela, não é praticante da palavra. O livro de Tiago 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Espectadores, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Muito obrigado, Senhor. Isso me lembra quando o Senhor disse que se guardar a palavra de Deus no coração e verdadeiramente fazer dela parte de você, por sua própria natureza, ela te transformará e você se encontrará andando com Deus. E nós temos mais perguntas dos nossos espectadores sobre esse tópico. Esse cavalheiro, na verdade, é um bispo, Senhor, de um grande ministério que escreveu o seguinte: Profeta T.B. Joshua, como você diz, seja curado e a cura? Homem de Deus, eu sou um bispo com milhares de membros e reuniões e meu desejo é ter um ministério de cura um dia, pois tenho estudado a palavra de Deus há anos. Semelhante à pergunta anterior. Sim, Senhor. Muitos estudantes da Bíblia podem enganar a si mesmos, porque não estão agindo, vivendo ou praticando a palavra. A Bíblia diz que a palavra vive em nós é equivalente a Cristo dentro de nós. Então, do que estão falando? Hoje nós memorizamos as Escrituras. Quando os pensamentos da Bíblia vêm do Espírito. Como você pode memorizar algo do Espírito? Memorizar coisas é um exercício mental e intelectual. Hoje nós memorizamos as Escrituras quando os pensamentos da Bíblia são do Espírito e a linguagem dos homens. Isso não pode funcionar. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz: ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso não significa que as pessoas não dirão Jesus é o Senhor, sem a ajuda do Espírito Santo. É isso que estamos enfrentando hoje em dia. Essa é a causa da crise, da desunião dentro da Igreja de Deus. Essa é a causa de mal entendidos, más interpretações. Obrigada, Senhor. Se o Senhor nos permitir fazermos mais uma pergunta.
dos seus pais. Dos espectadores, Senhor. A pergunta é a seguinte: querido profeta, como posso resistir ao pecado? Quero dizer, a tentação. Tenho estudado a Bíblia há anos e lido a Bíblia muitas vezes, mas ainda não tenho a coragem para resistir ao pecado e à tentação. Bem, quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, o poder de Deus opera através da palavra e do seu Espírito para gerar um novo nascimento, para gerar um novo cristão, para gerar um novo bispo, para gerar um renascido. O poder de Deus opera através da palavra dele e pelo Espírito dele. Quando você diz em nome de Jesus, deve ser através da palavra dele e pelo Espírito dele. Ele fala conosco através da palavra dele e pelo Espírito dele. Em nome de Jesus. Isso deve ser através da palavra dele e pelo Espírito dele. Seja curado através da palavra dele e do Espírito dele. O Espírito nos faz entender que crer é possuir. Porque você crê, você recebe. No instante em que você crê, você recebe. Que haja luz e a luz para resistir ao pecado e à tentação através da palavra dele e pelo Espírito dele. Eu vou repetir. Os pensamentos da Bíblia são do Espírito. E a linguagem é do homem. A linguagem de vocês, pessoas. Linguagem nossa. É o Espírito que realiza tudo, que faz acontecer. Então, separem um tempo para lerem no livro de Salmos 119, versículo 130 e versículo 99. Quero deixá-los por aqui. Vocês têm outra pergunta? Não temos mais. Então, quero orar com vocês, espectadores. Vocês podem ficar nos seus assentos e vamos orar junto com os nossos espectadores. Para os corações que receberem essa mensagem, peça perdão a Deus por toda inconsistência na sua vida. Você pretendia fazer a coisa certa, mas acabou fazendo a coisa errada. Você, espírito de inconsistência, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido em nome de Jesus. Deixe meu povo em nome de Jesus Cristo. Deixe meu povo em nome de Jesus Cristo. Eu te liberto hoje em nome de Jesus Cristo. Eu te liberto hoje em nome de Jesus Cristo. Determine um tempo em especial, com devoção, para ler a sua Bíblia, pedindo perdão. Em nome de Jesus Cristo. Bom dia e vença hoje. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado.